CSCN significa Comunidade que Sustenta a Cosmetologia Natural. Essa é uma modalidade para quem deseja se relacionar com os cosméticos de uma forma mais sustentável, a partir de uma relação de confiança entre quem produz o seu cosmético e quem consome esse cosmético. Inspirado na lógica de CSA, que são as comunidades que sustentam a agricultura, a gente começou essa abordagem de trazer a comunidade que sustenta para a lógica de cosméticos naturais. Essa foi uma iniciativa que me trouxe muita inspiração e muita vontade de realizar esse sonho, porque há muito tempo eu já consumia produtos orgânicos, cosméticos orgânicos, mas percebia a dificuldade de quem queria ter um cosmético natural. Muitas vezes pagava valores muito caros, né, em produtos, em ecomercados, em feiras, e eu sentia que aquela lógica de pagar pela unidade daquele produto, sabendo que por trás daquele produto existia uma produtora que certamente enfrentava riscos de mercado, enfrentava dificuldades na produção, e que aquele produto ele era fruto de muita pesquisa, de muito trabalho, de muita dedicação. Então, como quebrar essa lógica de mercado e começar a consumir cosméticos com uma integridade, um alinhamento, né? Buscando essa inteireza da nossa vontade com as nossas escolhas, né? E nessa busca de inteireza entre a nossa vontade e as nossas escolhas, eu tive a oportunidade de conhecer a Ana Flávia, né? E quando a gente se conheceu, ficou muito claro para mim que a gente poderia fazer essa parceria em construir uma nova forma de produzir e consumir cosméticos naturais em Brasília. Bom, o meu encontro com a Renata foi bem auspicioso. A gente se encontrou lá na Chapada, numa terra chamada Terra Cria, que é um nome que eu acho que ajudou a dar todos esses frutos que hoje a gente está colhendo, que são bem lindos. A gente se encontrou e eu peguei uma carona de volta com a Renata para Brasília, e aí eu contei para ela um pouco do meu trabalho, que eu produzia cosméticos naturais, convidei ela para conhecer, e ela começou a me contar sobre o CSA. Na hora que ela começou a me contar sobre o CSA, eu achei uma ideia muito legal, muito revolucionária, mas eu tenho que confessar que eu realmente não entendi de primeira. É porque é verdade, assim, ó, tem dois momentos aonde eu comecei a decifrar realmente o que era o CSA e o que era o CSCN. E, para ser bem sincera, até que demorou um pouquinho de tempo, assim, não foi uma coisa que eu ouvi e já compreendi. Eu ouvi e eu senti e entendi, né, dentro da minha intuição e da minha percepção, que seria uma coisa muito legal. E aí ela falou, poxa, a gente podia fazer um CSA só que de cosmético natural. Não fazia sentido para mim mais aparecer na feira que a Ana estava, comprar o produto, levar para casa, sabendo que por trás daquela compra, talvez aquilo não tenha pagado os custos reais da Ana. E talvez no risco dela de vendas, ela não esteja incluindo qual era o valor real do trabalho dela, quanto que ela realmente precisava para ter qualidade de vida, tranquilidade, para se dedicar à produção dela. Então, inspirada no CSA, eu fiz essa proposta para a gente começar uma CSCN, que seria uma comunidade que sustenta a cosmetologia natural. Algo que naquela época a gente não tinha a menor ideia de como seria, mas a gente tinha muita vontade de que aquilo acontecesse e a gente queria aprender durante o caminho como aquilo poderia ser uma realidade. Então, uma comunidade que sustenta a cosmetologia está em busca de uma experimentação que vai mostrar que existem muitas formas de contato com o cosmético, que cada mulher tem um cabelo, cada pessoa tem uma pele, e que essa pesquisa coletiva no grupo começou a mostrar que a gente podia financiar muito mais do que cosméticos, mas uma nova consciência sobre a nossa relação com a nossa própria pele, com o nosso próprio corpo, e sentir isso através de um produto que a gente está economicamente financiando de forma solidária, justa e sustentável. Então, a cosmetologia natural, ela está alinhada com a agroecologia à medida que a gente está financiando condições de produção que não degradam o meio ambiente e que geram uma economia mais solidária na nossa cidade. E aí, eu achei ótima a ideia. A coisa que primeiro me motivou realmente foi a parte financeira. Eu falei, poxa, para uma pessoa que é autônoma ter um salário, isso me parece uma coisa muito legal.
Só que hoje em dia eu já acho que essa é uma das coisas, né, de uma consequência. Bom, depois desse nosso encontro na Chapada, eu e a Renata, a gente se encontrou algumas vezes no CSA da Toca da Coruja, onde eu fui começando a entender melhor o funcionamento da CSA, né, da comunidade que sustenta. E a Renata veio me trazendo vários elementos para como que a gente ia conseguir montar essa comunidade. A primeira coisa foi levantar os custos da minha produção. Para mim isso foi bem legal, porque é uma forma que a gente tem de tomar mais conhecimento do nosso trabalho, do valor das nossas matérias-primas. Não que eu não tivesse esse controle, mas me abriu os olhos e me atentou para várias coisas que talvez eu não percebesse. Questão de logística de frete, logística de compra de matéria-prima, compras coletivas, várias coisas que talvez eu não tivesse me despertado antes. E aí esses elementos foram vindo e enriquecendo a construção do nosso CSCN, né? Primeiro eu levantei um valor que eu achava justo para poder fazer esse trabalho. Acho bem interessante porque eu participar do CSCN não exclui a minha produção pessoal, que é da Ana Aromas, então uma coisa complementa a outra. A Renata fez um convite, chamou várias pessoas que ela acreditou que fossem pessoas que pudessem apoiar e incentivar esse trabalho. E todas as pessoas toparam e vieram e acreditaram. E realmente hoje a gente já tem 1 ano do projeto. E foi bem legal porque foi uma construção extremamente coletiva mesmo. Foi uma construção que o grupo fez. Teve um momento do CSCN, ali no primeiro ciclo, que a gente percebeu que estava ficando uma coisa muito de troca e de venda, então a gente quis inserir coisas novas. A gente sabe que todas as mulheres que estão no grupo têm habilidades e podem trazer muito conteúdo para colaborar no nosso grupo, então hoje a gente está fortalecendo essas trocas entre a gente, isso tem sido muito rico. Meu interesse com a produção do cosmético natural, ele nasceu assim pela minha paixão, né, o meu amor pelo cerrado. Eu fui guia na Chapada dos Veadeiros durante 5 anos e uma coisa que me incomodava muito é o uso excessivo de produtos químicos na água, desde protetor solar, creme para pentear, bronzeador, todos esses produtos químicos que, né, poluem a água, poluem todos os nossos lençóis freáticos. Então eu ficava olhando e falava, gente, podia ter, né, algum produto, podia ter alguma coisa que a gente usasse que não fosse, né, tão químico ou tão poluente assim, e eu não conseguia achar no mercado, então comecei a fazer algumas coisas para mim. Durante o tempo que eu morei na Chapada, eu convivi muito com vários raizeiros da região, Seu Delcídio, Dona Flor, Tom das Ervas, e esse paixão pelas plantas medicinais e pelas propriedades que o cerrado tem me estimulou muito a criar tanto fitoterápicos quanto fitocosméticos, mas produtos que tivessem a energia do cerrado e que não tivesse essa quantidade de produto químico. Produzir cosméticos naturais é um ato político, né? É uma forma de você oferecer produto de qualidade para as pessoas, é uma forma de você permitir que as pessoas deixem de consumir das multinacionais, das grandes empresas e passem a consumir produtos pouco elaborados. E quando eu falo pouco elaborados, são com menos produtos químicos, com menos componentes na formulação, que é onde a gente consegue fazer com que cada princípio ativo se manifeste de uma forma mais limpa e mais clara, né? A gente sabe que esses conservantes e estabilizantes, eles impedem a ação das plantas medicinais. E eu fico muito feliz quando as meninas do CSCN falam para mim que elas nem entram mais naquela área de higiene do mercado. Eu acho ótimo, acho que quanto mais a gente conseguir fazer com que essas pessoas não consumam isso, é uma vitória do CSCN. Bom, como funciona uma CSCN? A nossa experiência é inspirada nas CSAs, então a gente criou com o grupo uma declaração de compromisso que estabelece o vínculo entre a coprodutora e a comunidade por um ciclo de 6 meses. Então as pessoas, quando entram na CSCN, elas conhecem as regras de funcionamento da comunidade, identificam o valor da cota que elas vão financiar naquela produção de 6 meses, que é uma produção coletiva,
que financia todas as matérias-primas e o trabalho da Ana, e o fundo de reserva. Então a gente tem uma composição da cota que é feita a partir do cálculo do custo de produção daquele ciclo de 6 meses. Então, além de termos esses elementos de declaração de compromisso e pagamentos mensais, a gente estabelece 3 comissões, que são comissões criadas pelo talento, pela motivação e disponibilidade das pessoas dentro da comunidade. Então nós temos a comunicação, que produz vídeos, fotos e atualiza informações sobre o que está acontecendo na comunidade. A gente tem uma comissão da convivência, que cria os nossos encontros. Então nós temos encontros mensais, um encontro por mês, que é uma forma da gente estar convivendo e conhecendo mais as pessoas que fazem parte da mesma comunidade e criando esse convívio. E a equipe do financeiro, que é uma equipe responsável por acompanhar junto com a Ana os custos de produção, para verificar se os valores pagos pela comunidade estão cobrindo os custos de matéria-prima e para garantir que o fundo de reserva possa apoiar caso a gente tenha alguma flutuação no mercado com relação aos itens de matéria-prima que a gente precise cobrir que não estivessem previstos. Então, essas 3 comissões, elas fazem com que a comunidade seja sustentada pelas próprias pessoas. E a gente assim consegue ter um equilíbrio de trabalho, as pessoas não se sentirem sobrecarregadas e ao mesmo tempo saberem que muito mais do que financiar e buscar o seu produto, elas estão contribuindo para que aquela comunidade possa funcionar. Então esse é um princípio de autogestão que nós temos na CSCN, inspirado no CSA. E aí a gente tem um ciclo bimestral da produção. Então, diferente do CSA, que toda semana os alimentos chegam num ponto de convivência, nossas casas da comunidade são os pontos de convivência e a cada 2 meses é entregue uma cesta de produtos com cerca de 8 itens. Então a gente tem 2 linhas de produtos, que é uma linha básica, cotidiana, e a gente tem a linha de cuidados especiais, que são produtos com uma matéria-prima de valor mais elevado. Então a gente fez essas 2 linhas de produtos e fez uma equação, uma composição para que o valor da cota pudesse ser igual para todas as pessoas na comunidade, mas que cada família pudesse escolher os itens que precisa para atender às suas necessidades. E aqui entra uma diferença clara entre a CSA e a CSCN, porque no CSA os alimentos são produzidos e colhidos igualmente para todas as famílias. No CSCN a gente parte do princípio que a necessidade de cosmético de cada família é diferente. Então se na minha família eu tenho crianças, de repente eu vou valorizar ter produtos como pomada cicatrizante, então cada família tem um perfil. E aos poucos a gente foi observando que a comunidade estava nuclearizada em torno da cosmetologia natural e que a cosmetologia natural não precisava ser provida apenas pela Ana. Começamos a ver que cada mulher, cada membro da comunidade também poderia fazer trocas com seus talentos e dons dentro do âmbito da cosmetologia natural. Então a gente começou a pensar em oficinas e vivências focalizadas pelas próprias pessoas da comunidade nesses encontros de convivência que a gente tem uma vez por mês. Então no mês passado, por exemplo, a gente teve um encontro maravilhoso aqui em casa, em que a gente teve o contato com a Leandra, que veio fazer uma oficina com a gente de Mindful Writing, para a gente aprender a escrever sobre as nossas experiências em cosmetologia natural, com mais integridade do corpo, das emoções, soltando a nossa escrita criativa. Então foi um encontro muito interessante que só se tornou possível porque estávamos dentro de uma CSCN e uma das pessoas gostaria de oferecer um talento que outras pessoas gostariam de também compartilhar dele. E nisso a gente tem visto que daqui para frente a gente quer cada vez mais estimular que essas trocas estejam no âmbito de uma cosmetologia ampliada, né? Percebendo a cosmética como essa conexão cósmica mesmo, que nos coloca em contato com a totalidade e a nossa relação com a beleza, que extrapola os padrões estéticos convencionais e que cria mais beleza e harmonia através das nossas relações. Então a nossa comunidade está ficando mais bonita cada vez mais, com essa capacidade de troca e interações que a gente tem construído, com o que cada uma expressa de beleza e harmonia através dos seus próprios talentos. Bom, produzir para uma CSCN para mim é uma honra, é uma forma, né, que a vida me deu e que as minhas coprodutoras me deram, de produzir de uma forma que eu realmente acredito, né?
quando eu vou fazer a produção do CSCN, eu separo uma semana do meu ateliê. Os óleos essenciais, eles são princípios ativos energéticos muito sensíveis. Então eu sempre costumo dizer e falar sobre a questão da vibração dos cosméticos, né? Que é o que eu chamo de cosméticos vibracionais. Eles pegam a nossa intenção, né? Eles recebem isso e eles levam isso até as pessoas. Para mim é muito importante esse momento onde eu paro, me acalmo e começo a fazer uma produção para pessoas que eu conheço, para as pessoas que me financiam, para as pessoas que acreditam no meu trabalho. Isso a gente entra numa questão muito sutil, né? Muito vibratória. E eu acho que as minhas coprodutoras sentem isso nos produtos e gostam tanto de fazer parte do CSCN justamente por isso, né? É uma diferença que você tem de você ter uma coisa feita para você, intencionalmente para você, com a vibração para você, e você passar no mercado e pegar alguma coisa na prateleira, né? Tem uma diferença. Eu considero assim 2 pontos de virada mesmo na minha compreensão do que é um CSCN. Foi no fechamento do primeiro ciclo, a gente fez um ciclo de 6 meses. E aí um dia eu estava chegando no ateliê e aí eu falei, nossa gente, que interessante, essas mulheres elas deixam de financiar essas grandes, né, multinacionais para estar me financiando. E se você parar para perceber, assim, são 8 famílias que dominam todo o mundo. Você ter, né, esse movimento de falar, não vou financiar essas famílias, eu vou financiar a família da Ana, é uma coisa muito, muito maravilhosa, né? Uma distribuição de renda muito incrível. A minha segunda grande virada, onde eu consegui compreender, assim, já uma oitava acima do que era o CSCN, foi essa questão da generosidade das coprodutoras. Porque eu tenho o CSCN, é um dos projetos da minha vida, mas eu também tenho a Ana Aromas, que é uma empresa. Que é uma empresa que se beneficiou muito do CSCN, porque o fato de eu ser financiada faz com que eu leve produtos de qualidade para outras pessoas. Então eu parei e pensei, falei, poxa, é de uma generosidade muito grande. Você está apoiando uma pessoa para oferecer produtos de qualidade para o mundo. E isso realmente é muito bonito, né? Para além dessa segurança financeira e essas trocas todas que eu tenho recebido com o CSCN, conhecer todas essas mulheres que fazem parte, que apoiam o meu trabalho, foi uma coisa assim, um divisor de águas na minha vida, né? São todas mulheres muito lindas, que têm uma vontade de colaborar, de transformar e de mudar muito forte. E é muito bom quando a gente encontra pessoas que têm a mesma intenção que a gente, que acreditam no nosso trabalho e que vibram na mesma sintonia que a gente. Foi um encontro muito bonito, são pessoas muito habilidosas e muito generosas, né? Você fazer parte de um CSCN ou de um CSA é uma generosidade muito grande. Com a cosmetologia natural, eu comecei a perceber que a gente está passando por um caminho de transição que eu considero uma desintoxicação. É uma desintoxicação dos paradigmas, da forma como a gente pensa o corpo e da forma como a gente pensa o contato com o nosso corpo. Então, tirar o excesso de sulfato do cabelo começou a mostrar que o meu cabelo tinha um outro comportamento, que não só aquele que por anos foi sendo padronizado por uma imagem e por um produto químico na prateleira do supermercado que, sem que eu soubesse, estava deformando, conformando e transformando a minha relação diariamente, silenciosamente. E o quanto aquilo também, de alguma forma, tira da gente a nossa capacidade de autonomia e da nossa capacidade de expressão autêntica. Talvez seja isso, né? É a meditação que a Ana faz quando ela está produzindo aquele sabonete, que quando ele chega para mim, aquele sabonete parece ter uma afinidade energética muito maior com o meu corpo. E eu sei que ele foi produzido para mim, e o meu corpo também sabe. Eu me sinto extremamente beneficiada de ter um CSCN, eu gostaria que várias outras mulheres tivessem isso também, que outras mulheres tivessem a possibilidade de apoiar, né, uma produtora e a gente popularizar mais o uso, né, dos cosméticos naturais, essa coisa da pessoa ter autonomia de criar um cosmético para a pele dela, com o aroma que ela gosta, para o tipo de cabelo dela. Eu acho que essa questão do CSCN, de poder olhar a pessoa como um indivíduo e não como um produto do mercado, é muito legal. Quando eu penso no sonho da CSCN,
me vem uma integração muito grande entre o CSA e a cosmetologia natural, quando a gente pode pensar que parte das ervas aromáticas que a gente usa podem vir de agricultores familiares, frutos e flores do cerrado podem vir de extrativismos sustentáveis que a gente esteja produzindo e financiando através da lógica do CSA também. Então, quando eu penso no futuro, eu vejo toda a cadeia produtiva, né, da cosmetologia sendo financiada nos princípios da comunidade que sustenta. Então, que a gente possa conhecer as comunidades do Cerrado que estão extraindo matérias-primas para a gente poder usar nos nossos cosméticos, que passam pela mão da Ana até chegar na gente. Então, meu sonho é a gente fechar esse grande ciclo e perceber que existe muito apreço em todos esses elementos, em todos os elos dessa corrente. E vejo também o sonho da gente se multiplicar, né, de forma bem orgânica, bem abundante, novas produtoras assim como a Ana, que já estão começando a produzir cosméticos numa lógica de comunidade, que essas novas produtoras se sintam fortalecidas e inspiradas por esse primeiro ano de CSCN que a gente está comemorando e vejam que é possível sim reunir pessoas em torno de um propósito comum a partir do princípio de comunidade que sustenta, ou seja, não estamos aqui para consumir produtos ou comprar produtos, mas para fazer essa integração, ou seja, eu compartilho aquilo que eu posso e recebo aquilo que eu preciso e nisso a gente consegue criar uma sinergia com essas mulheres e com essas pessoas que estão no campo com muito mais autenticidade. E acho que a gente pode levar isso para outras cidades também. Eu acho que esse é um sonho que, assim como Brasília, que é uma terra de nascentes, né? Que a gente possa, como uma nascente, aqui também irradiar essa experiência da primeira CSCN que eu tenho notícia, né, no Brasil, que a gente possa levar esse mesmo espírito de comunidade que sustenta a cosmetologia natural para outras cidades, para outras regiões do Brasil. Sonho que a gente tenha esse encontro da Ana contando essa história ao vivo para outras produtoras, inspirando outras mulheres e outros homens a criarem cosméticos naturais, mas sem vender produtos, né? Sendo parte de uma relação de economia associativa. Vamos sonhar muito esse novo movimento e daqui a algum tempo a gente vê a parte 2 desse vídeo, desse sonho sendo realizado. Sonho que se sonha junto é realidade.